Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Espero que estejam todos bem. Hoje eu trago para vocês o sapatinho de ouriço, foi muito pedido aqui no canal, foi pedido no Instagram e no Facebook também. Então, resolvi trazer a minha versão para vocês. O meu ficou assim, ó, a parte da frente branca e a parte de trás com duas cores e os pelinhos aqui. Os meus pelinhos aqui, ó, eles são um pouquinho mais curto que os que eu já vi no Brasil. Então, provavelmente, vocês vão encontrar um pelinho que seja mais comprido. Se vocês não quiserem muito comprido, vocês podem aparar as pontinhas também. Aqui eu resolvi trabalhar com meus olhinhos costurados. Por quê? Porque a parte de dentro poderia machucar o bebezinho, por mais que eu queime as pontinhas, ia ficar um pouquinho saltadinho e eu não quis. Mesmo se eu colocasse um pedacinho de crochê aqui costuradinho, eu achei que não era necessário. E outro motivo também é porque como o olhinho ia ficar mais saltado, diferente deste daqui, ó, que nós fizemos na aula passada, o olhinho ele fica bem preso, ele fica bem firme e fica coladinho embaixo. Então, este daqui não corre o risco de soltar. Esse daqui eu já pensei que poderia correr o risco, então eu não quis arriscar. Os materiais que eu utilizei nesta aula, eu vou deixar na descrição do vídeo. Apenas esta linha branca é linha brasileira, as outras são linhas chilenas. Porém, são muito parecidas com a Duna e com a Amigurumi. Então, vocês podem trabalhar com essas marcas ou com marcas similares a esta. O que eu indico vocês aqui? A parte de trás precisa ser linhas mais finas que esta linha branca. Então, vocês poderiam trabalhar com a Clea ou alguma linha similar à Clea aqui atrás, uma branca e uma marronzinha. Aqui na frente, vocês poderiam trabalhar com a Amigurumi, com a Duna ou com alguma similar a estas duas. Então, vai muito da preferência de vocês. Esse sapatinho que é mais uma pantuflinha, ele ficou com um tamanho de aproximadamente 9,5 cm. Então, daria para um bebezinho de 0 a 3 meses aproximadamente. Então, eu espero que vocês desfrutem desta aula. Não se esqueçam que a ajuda de vocês é muito importante para mim. Se ainda não é inscrito do canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu gostei neste vídeo. Se quiser, deixe um comentário bonitinho aqui, eu fico muito feliz de ler. Se vocês quiserem também deixar alguma sugestão de outro sapatinho, podem deixar aqui nos comentários. E, se possível, compartilhe esse vídeo com algum amigo. Essa ajuda faz muita diferença para o meu canal. Então, antes de iniciar a nossa aula, o mais importante, a lista de materiais. Porque, se vocês não se atentarem ao que eu vou explicar agora, pode ser que o trabalho de vocês não fique parecido com o meu. Então, vamos lá. Vou precisar aqui, ó, de uma tesoura, uma agulha de crochê tamanho 2,25, agulha de tapeçaria para finalização, alfinetes, um marcador de pontos. O preenchimento é opcional, porque se vocês estiverem trabalhando com uma linha mais fina, que não tenha estrutura igual a minha aqui, ó, vai precisar colocar preenchimento. No meu caso, eu não vou usar preenchimento. É somente se de vocês ficarem muito frouxo aqui, ó, e a gente apertar aqui, vocês verem que afunda. Então, vou usar uma pistolinha de cola quente. Se vocês não tiverem cola quente, vocês podem usar cola de tecido também. E aqui são as linhas que eu vou utilizar. Muita atenção agora. Por quê? A parte de baixo do nosso sapatinho, eu preciso trabalhar com duas cores. E para trabalhar com duas cores, eu usei duas linhas. Eu usei esta linha aqui, que é um marronzinho, e esta linha, que é um branco. Estas duas são mais finas que a Duna. Então, ó, eu tenho aqui a Duna. A única linha brasileira que eu tenho aqui é a Duna. Então, a Duna, ela é mais grossa que estas duas aqui. Então, eu vou trabalhar com essas duas, que são mais finas. Creio que a Clea seria indicada para vocês, ou alguma similar à Clea, porque aí não fica desproporcional a parte de baixo do sapatinho com a parte de cima do nosso sapatinho. Então, vamos lá. De linhas. São linhas chilenas, esta e esta. A única brasileira é a Duna. Todas são muito similares com as linhas brasileiras, então vocês podem fazer sem medo. Vou deixar aqui na descrição todas as marcas que eu estou utilizando certinho especificado. Esta linha aqui eu pesquisei e no Brasil vende em lojas de armarinho. Então, onde vocês compram linhas, materiais, tecidos, essas coisas, é para vender esta linha. Porque a gente vai colar esta linha no nosso sapatinho. Também, aparentemente, vende na Shopee. Então, eu achei como pelinho, escrito como pelinho.
Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algum link. Eu vou pesquisar melhor e vou encontrar algum link e vou deixar o link aqui pra vocês na descrição, caso vocês queiram comprar. Essa daqui é chilena, então essa daqui vocês não vão encontrar no Brasil. Eu gostei bastante de trabalhar com essa e espero que vocês encontrem algum material bem parecido. Eu vi que vendem por metro no Brasil, não vendem assim, que vendem por metro, então vocês conseguem comprar algum pedacinho nestas lojas de armarinho. Então, lembrando, todos os materiais ficarão aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente aqui aos materiais, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo vocês. Como eu mencionei para vocês, para a nossa solinha vamos precisar de duas cores, um branco e um marronzinho claro. Então, aqui eu tenho as duas linhas, vou começar com um nó deslizado. Farei um total de 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Tomem cuidado para pegar as duas correntinhas, tanto a marrom quanto a branca. Então, aqui vamos voltar do lado de cá, a partir da quarta correntinha, ó. 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, nós faremos um aumento de ponto alto. Então, aqui eu faço, ó, um aumento de ponto alto. Para vocês não se perderem, vamos colocar aqui, ó, um marcador bem aqui, ó, na base. Então, se vocês olharem, temos, ó, 1, 2, 3 pontos altos. As primeiras correntinhas contaram como nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos continuar com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos. Agora, na última correntinha aqui, nós faremos 6 pontos altos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, vamos prender estes fiozinhos aqui, ó, e vamos continuar do lado de cá. Do lado de cá, faremos 8 pontos altos. Aqui, ó, 1, 2, 3, não preciso mais prender este fio. 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos. Lembrem aqui, ó, onde nós colocamos o nosso marcador, nós faremos 3 pontos altos juntos. Então, eu posso tirar o marcador aqui, ó, faço 1, 2 e 3 pontos altos juntos. Agora, eu tenho, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha aqui em cima, ó, reparem aqui, bem aqui em cima, eu farei um ponto baixíssimo para fechar a minha carreira. Uma informação importante que eu vou passar para vocês. Marco aqui o meu último ponto. E eu não vou começar trabalhando a partir do próximo. Eu vou trabalhar sempre no mesmo ponto que eu finalizei. Por quê? Na última aula, na aula do Scratch, ficou uma dúvida em relação à mudança de carreira. Se vocês não seguirem a mudança de carreira como eu fiz, não vão conseguir fazer as diminuições e o trabalho não ficará igual ao meu. Então, para ficar mais fácil,
eu resolvi trabalhar no mesmo ponto que eu finalizei. Então, aqui, eu finalizei e vou começar a próxima carreira no mesmo ponto. A segunda carreira, começo com 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. No mesmo ponto, nós faremos um ponto alto. No mesmo ponto aqui, ó. No mesmo ponto. Um ponto alto. Então, ficamos com um aumento de ponto alto. Agora, nós faremos 2 aumentos de pontos altos nos próximos pontos. Então, aqui, no seguinte ponto, um aumento. E no próximo, o meu segundo aumento. Agora, nós faremos uma sequência de 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos. Agora, faremos 6 aumentos de pontos altos. O meu primeiro aumento... Opa! O meu primeiro aumento. O meu segundo aumento. O meu terceiro aumento. O meu quarto aumento. O meu quinto aumento. E o meu sexto aumento. Agora, nós vamos continuar com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aumentos. Agora, nós vamos finalizar aqui, ó, com 3 aumentos de pontos altos. Então, aqui o meu primeiro aumento. O meu segundo aumento. E o meu terceiro aumento. Reparem, chegamos certinho no ponto que nós iniciamos aqui. Então, eu posso tirar o meu marcador. Então, aqui, sempre no final de cada carreira, eu peço que vocês contem os pontos. É melhor vocês perderem alguns segundinhos contando os pontos do que vocês terem que refazer a carreira no final. Então, nesta carreira, precisamos ficar com um total de 40 pontos altos. Onde eu vou fechar esta carreira aqui, ó? Está aqui, ó, 1, 2, 3. Nessa terceira correntinha aqui em cima, eu fecharei a minha carreira com um ponto baixíssimo, assim. Então, posso marcar aqui, para não me perder. Agora, vamos começar a carreira de número 3. Estou aqui, faço uma correntinha e um ponto baixo aqui, no mesmo ponto. Ficou como se eu tivesse um aumento, ó. Tem 1, 2 pontos aqui no mesmo ponto. Farei mais 3 aumentos de pontos baixos. Então, aqui neste ponto, o meu primeiro aumento, no segundo, o meu segundo, e no próximo, o meu terceiro aumento de ponto baixo. Agora, nós vamos continuar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, nós faremos 4 pontos médios altos. Meio ponto alto, como vocês podem conhecer. 1, 2, 3 e 4 pontos ponto meio alto. Agora, nós faremos 3 pontos altos. Agora, faremos 3 pontos altos. 1, 2,
e 3 pontos altos. Agora, faremos 6 aumentos de pontos altos. O meu primeiro aumento, o meu segundo aumento, o meu terceiro aumento, o meu quarto aumento, o meu quinto e o meu sexto aumento. Agora, faremos 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Agora, faremos 4 pontos meio alto. Então, eu venho aqui. 1, 2, 3 e 4. Agora, nós faremos uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E vamos finalizar com 4 aumentos de pontos baixos. Então, aqui eu faço o meu primeiro, aqui eu faço o meu segundo, aqui eu faço o meu terceiro, e bem aqui, ó, eu farei o meu quarto aumento de ponto baixo. Aqui, nesta carreira, nós precisamos ficar com um total de 54 pontos. Então, vamos contar juntos. Ó, este daqui é o nosso primeiro ponto, ó, aquela correntinha que nós fizemos. Então, ajusto aqui, ó. Este é o nosso primeiro ponto. Então, conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 pontos. Então, nós já finalizamos a nossa solinha com estas duas cores. Então, aqui eu vou passar aqui o meu fio branco. Então, eu encaixo a minha agulha aqui, ó. Embaixo destas duas alcinhas, vou passar o meu fio da Duna. Então, agora, vocês trabalhem com um fiozinho um pouquinho mais grosso que os que vocês já trabalharam a parte de baixo. Então, eu passo aqui, ó, o meu fio, passei, vou encaixar aqui, ó, neste primeiro pontinho do ponto baixo, perdão. Aqui eu faço, ó, um ponto baixíssimo. Somente pra mudar de cor. Então, eu posso puxar aqui o meu fio, esses dois fiozinhos aqui, puxo, posso cortar, depois eu vou finalizar eles. E agora, eu vou mostrar pra vocês como nós faremos. Este fiozinho aqui, a gente já pode cortar já, a gente já prendeu ele. Agora, a nossa carreira de número 4 já será a parte de cima do nosso sapatinho. Então, aqui, ó, do lado de cá, reparem bem aqui neste ponto, eu faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, aqui eu já comecei a trabalhar a minha carreira de número 4. Vou marcar bem aqui, ó, pra vocês não se perderem. Fiz uma correntinha, faço mais uma correntinha, e este contará como meu primeiro ponto médio alto. Nós faremos um total de 18. Então, aqui eu tenho um. Vamos trabalhar somente nesta alcinha de trás, ó, de cada ponto. Então, aqui eu faço, ó, um ponto médio alto, no próximo ponto. Mais um ponto médio alto, então, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pontos médio alto. Agora, eu faço 18 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pontos altos. Agora, vamos finalizar com 18 pontos médios altos. Ponto meio alto, como vocês conhecem, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pontos médio alto. Então, aqui já ajusto. Assim precisa ficar. Vou fechar aqui, ó, reparem. Conto aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu fecharei com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha aqui em cima. Fechei a minha carreira. Ajusto aqui. Precisamos ficar nesta carreira com um total de 54 pontos, porque nós não fizemos aumentos nem diminuições. Então, vocês contem para ver se ficou certinho. Eu vou esconder os meus fiozinhos aqui. Já vou finalizar eles. Então, eu passo aqui este fiozinho branco. Já posso cortar este fiozinho branco. E agora, eu vou esconder estes outros dois aqui. Posso passar cada um para um lado. Reparem que eu estou passando somente nas alcinhas do lado de cá. Não é para aparecer do lado de lá. Então, corto aqui. Já escondemos os nossos fiozinhos.
Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 5. Vamos marcar aqui. Vou pedir a atenção de vocês, porque nós vamos trabalhar pontos diferentes aqui. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Começaremos com 7 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. No mesmo ponto que eu estou, eu faço um ponto baixo. Aqui a gente trabalha embaixo das 2 alcinhas, normalmente, ó, embaixo das 2. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Como eu faço a minha diminuição para o trabalho ficar bem firme? Eu encaixo a minha agulha, pego o meu fio, fico com 2 alcinhas, encaixo no próximo, pego, fico com 3. Então, passo pelas 3 aqui. Fiz uma diminuição. Se eu pegar somente as alcinhas da frente, meu trabalho não fica firme, porque as de trás ficam soltas. Então, para sapatinho, eu prefiro fazer assim. Para amigurumi, eu trabalho somente nas alcinhas da frente. Então, fiz 7 pontos baixos e uma diminuição uma vez. Farei mais uma. Então, aqui. 1, 2, 3 pontos, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Agora, a diminuição. Encaixo, laço meu fio, fico com 2, encaixo, laço, fico com 3 e passo pelas 3. Agora, eu faço 7, meio ponto alto e uma diminuição por 2 vezes. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora a diminuição. A diminuição de meio ponto alto, eu laço meu fio, encaixo no próximo, laço, fico com 3. Encaixo no próximo, laço, fico com 4. E agora eu laço e passo pelas 4. Agora eu faço mais uma vez, 7, meio ponto alto e uma diminuição. Então, laço meu fio aqui e faço, ó, um médio ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, diminuição. Laço meu fio, entro no próximo, laço, fico com 3. Entro no próximo, laço, fico com 4. E laço, passo pelos 4 pontos, pelas 4 alcinhas. Agora, faremos 7 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. 1, 2, opa, esse aqui tá muito aberto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora a diminuição. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a diminuição. Encaixo, laço, ficou com 2, encaixo, laço, ficou com 3, laço, passo pelas 3. Então, finalizei a minha carreira, ajusto aqui meu sapatinho. Nesta carreira, nós precisamos ficar com um total de 48 pontos. Então, contem para não se perderem. Aqui, ó, vamos finalizar neste ponto aqui. Estamos aqui. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos contar juntos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 pontos. Agora, a nossa carreira de número 6, nós faremos 16 pontos baixos, 16 meio ponto alto e 16 pontos baixos. Lembrando, sempre no mesmo ponto que nós estamos, nós vamos começar. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo e vou continuar. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo,
o oitavo, o nono, o décimo, o 11º. Você assistiu o 12º, o 13º, o 14º, o 15º e o 16º ponto baixo. Agora, nós faremos 16 meio ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. O marcador caiu aqui no furinho. Vamos colocar de volta o marcador. Agora, vamos finalizar com 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos baixos. Ajusto aqui. Vamos finalizar, como sempre, com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, não aqui, neste próximo, vamos trabalhar aqui, ó. Dei um ponto baixíssimo. Aqui nós fazemos um ponto no mesmo ponto. Aqui, ajusto. Nesta carreira, nós precisamos continuar com os 48 pontos, porque nós não fizemos nem aumento, nem diminuições. Agora, vamos marcar o último ponto, que será o nosso primeiro ponto. A próxima carreira será a carreira de número 7. Nós começaremos com 6 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, lembra? Sempre no mesmo ponto. Faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e agora a diminuição. Encaixo o laço, fico com 2, encaixo o laço, fico com 3, laço, passo por 3. Novamente, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, a diminuição. Encaixo o laço, fico com 2, encaixo o laço, fico com 3, laço, passo pelas 3. Agora, nós faremos 6 meio ponto alto e uma diminuição por 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, a diminuição. Laço, encaixo no próximo, laço, fico com 3. Encaixo no próximo, laço, fico com 4. Laço, passo pelas 4 alcinhas. Agora, novamente, 6 meio ponto alto e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, a diminuição. Laço meu fio, encaixo no próximo, laço, fico com 3. Encaixo no próximo, laço, fico com 4. Laço, passo pelas 4 alcinhas. Finalizar a carreira, faremos 6 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e agora a diminuição. Encaixo o laço, fico com 2, encaixo o laço, fico com 3, laço, passo pelas 3. Agora, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
5, 6 pontos baixos. E, para finalizar, a nossa diminuição. Encaixo o laço, fico com 2, encaixo o laço, fico com 3, laço, passo pelas 3. Agora, vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui, ó, neste ponto. Agora, vocês contem a carreira de vocês, precisa ter ficado com um total de 42 pontos. Agora, nós faremos a nossa última carreira. Antes de começar, eu peço que vocês ajustem o sapatinho, ó, façam assim. Ajustem o sapatinho assim, ó. E agora, a gente já pode começar a trabalhar a nossa última carreira. Eu vou explicar para vocês antes, tá? O que nós faremos. Nós faremos aqui, ó, 10 pontos baixíssimos. Depois, nós faremos 3 diminuições seguidas. Daquela forma que eu ensinei, eu vou repetir para vocês. Depois, faremos 2 pontos baixos. Depois, 3 diminuições seguidas. Depois, 2 pontos baixos, 3 diminuições seguidas. E vamos finalizar com 10 pontos baixíssimos. Aqui, 10 pontos baixíssimos. Ó, eu tô aqui, ó, reparem. Aqui está o meu marcador, mas não tem como fazer um ponto baixíssimo neste mesmo ponto. Então, eu preciso fazer no próximo. Ó, eu faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixíssimos. Agora, nesta parte aqui, eu peço que vocês trabalhem com pontos bem apertadinhos, para o trabalho ficar bem bonitinho assim, ó, ficar bem regular. Então, agora nós faremos 3 diminuições. Como eu faço? Encaixo, laço, fico com 2, encaixo, laço, fico com 3, laço, passo pelas 3, uma diminuição. Encaixo, laço, fico com 2, encaixo, laço, fico com 3, laço e passo pelas 3. Mais uma vez, encaixo o laço, fico com 2, encaixo o laço, fico com 3, encaixo o laço e passo pelas 3 alcinhas. Então, fizemos 3 diminuições. Agora, nós faremos 2 pontos baixos. 1 e 2 pontos baixos, bem apertadinho. Agora, eu farei novamente 3 diminuições seguidas. Encaixo o laço, fico com 2, encaixo o laço, fico com 3, laço, passo pelas 3. Encaixo o laço, fico com 2, encaixo o laço, fico com 3, laço, passo pelas 3. Encaixo o laço, fico com 2, encaixo o laço, fico com 3, laço e passo pelas 3. Agora, nós faremos 2 pontos baixos. 1 e 2 pontos baixos. Vamos continuar com 3 diminuições seguidas. Encaixo, laço, fico com 2, encaixo, laço, fico com 3, laço e passo pelas 3 alcinhas. Novamente, encaixo, laço, fico com 2, encaixo, laço, fico com 3, laço e passo pelas 3. Encaixo, laço, fico com 2, encaixo, laço, fico com 3, laço e passo pelas 3. Agora, nós vamos finalizar com 10 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, aqui, e o meu 10º ponto baixíssimo. Posso tirar este marcador, vou ajustar aqui o meu sapatinho. Ó, ajusto ele aqui um pouquinho. Assim precisa ficar. Assim precisa ficar o nosso sapatinho, como se fosse uma pantuflinha, né? Então, vou cortar aqui este fio e já posso finalizar. Com a minha agulha de tapeçaria, passo aqui o meu fio na agulha. E, ó, nós vamos entrar aqui, ó, no meio desta alcinha aqui, ó, e vamos passar para trás. Agora, eu puxo até esconder, ó, até esconder. E vamos finalizar este fio aqui por dentro. Devia ter cortado um pouquinho mais comprido. Então, eu
passo aqui a minha agulha, ó, por várias alcinhas. Passo meu fio, vou passar voltando aqui para não correr o risco de soltar. Pronto, posso cortar. Então, assim ficou o meu. Espero que o de vocês tenha ficado parecido. Então, podemos deixar do ladinho por enquanto e vamos fazer as outras partes. Agora, faremos o nosso focinho com o meu marrom mais claro. Faço um anel mágico. E 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo aqui o meu fio, fecho bem o meu anel. Vou fechar a minha carreira, então, no próximo ponto, encaixo a minha agulha, faço um ponto baixíssimo. Ajusto aqui, faço uma correntinha. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Posso marcar aqui. E nós faremos na próxima carreira um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, no ponto que eu estou aqui, ó, eu faço um ponto baixo. No próximo, um aumento. Agora, no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. Agora, o que eu faço aqui? Eu faço um ponto baixo que está sozinho aqui, ó. Um ponto baixo. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos. Então, bem aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo. Ajusto, fecho aqui meu anel mágico. Faço uma correntinha. Agora, a nossa terceira carreira, nós faremos 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Não começo neste ponto, a partir do próximo. Faço um ponto baixo, prendo meu fio aqui, ó. O meu segundo ponto baixo e o meu aumento. Não preciso mais prender este fio. Agora, eu faço 1, 2 pontos baixos e um aumento. Aqui, 1, 2 pontos baixos e um aumento. E neste ponto que está o marcador, eu faço um ponto baixo. E neste outro ponto, eu fecho com um ponto baixíssimo. Ajusto aqui. Vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos. Vamos deixar um pedaço de fio para costurar. Aqui, ó, vou encaixar a minha agulha neste mesmo ponto e passo esse fiozinho para trás. Assim. Agora, nós faremos o nosso narizinho em preto. Passo aqui o meu fio preto na agulha. Vamos deixar aqui, ó, esse fiozinho aqui. E nós vamos trabalhar somente aqui, ó, neste anel mágico. Então, eu entro aqui na parte de baixo do anel mágico, ó, aqui. Passo aqui em cima. Farei mais ou menos umas 10 voltas. Passo aqui, ó. E vou fazendo este trabalho. Em cima eu vou mudando os pontinhos e embaixo é sempre no mesmo ponto. Eu vou acelerar o vídeo um pouquinho, para nossa aula não ficar tão longa. Reparem como eu estou fazendo, eu estou segurando aqui, porque depois nós vamos abrir e estes pontos ficarão bem esticadinhos. Então, não precisa esticar muito. Se vocês quiserem esticar bastante, não deixe dobrado assim o trabalho, ó, já mostro pra vocês. Se
Se vocês quiserem já fazer bem apertadinho, trabalhem assim. Eu trabalho assim porque eu gosto que ele fique mais frouxo e na hora que eu abrir, ele fica bem apertadinho. Então, vamos lá. Aqui. Aqui, ó. Eu já acho que é o suficiente. Ajusto aqui. Assim precisa ficar o nosso narizinho. Atrás, agora eu uso esses 2 fiozinhos e faço 2 nozinhos. Um. E 2. Posso cortar os 2 fios. E já podemos deixar essa pecinha do lado. Agora, faremos as nossas orelhinhas com os 2 fiozinhos que eu usei para fazer a minha sola. Então, são os mesmos. Eu farei as minhas orelhinhas. Faço aqui, ó, um anel mágico. Agora, faremos uma correntinha. E dentro do anel mágico, 2 meio ponto alto. Então, 1 e 2. Agora, faremos 2 pontos altos. 1 e 2. Agora, 2 meio ponto alto. 1 e 2. Agora, uma correntinha e um ponto baixíssimo para finalizar. Vamos puxar o fio do anel mágico. Fecho bem. Posso cortar aqui este fio. Não precisa deixar um fio tão comprido. Vamos ajustar a nossa orelhinha. Puxo aqui pra cima, faço assim. Agora, eu passo a minha agulha aqui. E passo esses 2 fiozinhos que eu terminei agora. Passo por dentro. Puxo o fio do anel mágico, fecho bem a minha orelhinha. Precisamos de 2 orelhinhas iguais a esta. Eu já fiz uma, então vocês voltem esta parte do vídeo e façam mais uma pecinha igual a esta daqui. As nossas próximas peças serão os olhinhos. Então, eu faço aqui, ó, um anel mágico e 3 pontos baixos dentro do anel. 1, 2 e 3. Aqui eu puxo, fecho meu anel. E a minha carreira de número 2, eu farei de ponto sobre ponto, serão 3 pontos baixos. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui é o primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Opa, passou direto. Um ponto baixo. No próximo, o meu segundo. E no próximo, o meu terceiro ponto baixo. Agora, puxo aqui o meu fio. Este tamanho é o suficiente. Posso cortar. Agora, eu vou encaixar a minha agulha aqui, ó. Estou aqui, vou passar a minha agulha aqui. Passo o meu fio. Passarei pelos 3 pontos. Somente na alcinha da frente, ó. Passei no primeiro. Podem usar a agulha de tapeçaria também. E aqui o terceiro ponto. Ajusto. Puxo um pouquinho aqui o fio do anel mágico. Puxo um pouquinho este fio que eu acabei de passar, ó, pra ficar bem redondinho. Nós precisamos de 2 peças iguais a esta. Eu já fiz uma, então vocês voltem esta parte do vídeo e façam mais uma pecinha igual a esta daqui. Agora, as nossas próximas peças serão as nossas patinhas. Então, com o meu fio aqui mais claro, que eu fiz o meu focinho, faço um nó deslizado
e 6 correntinhas. Uma, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui faço, não neste ponto, no próximo, ó, um ponto baixíssimo, no seguinte, o meu segundo, no seguinte, o meu terceiro. Agora, eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Não neste ponto, a partir do próximo, faço um ponto baixíssimo no próximo. O segundo ponto baixíssimo. E aqui, ó, neste espacinho onde eu fiz o meu ponto baixíssimo deste dedo, eu faço um ponto baixíssimo. Então, novamente, 1, 2, 3. Não neste ponto que eu estou, a partir do próximo, faço um ponto baixíssimo. Aqui, o meu segundo. E no mesmo dos outros dois, faço um ponto baixíssimo. Agora, 2 pontos baixíssimos para finalizar. Então, um ponto aqui e o outro ponto aqui. Posso cortar este fio. Puxo, ajusto. Precisamos de 4 pecinhas. Na verdade, 8, né? 4 para cada pezinho. Agora, já temos todas as nossas peças prontas. Chegou a parte que eu mais gosto, a parte da montagem. Então, vamos lá, muita atenção. Primeiro, nós vamos começar colando o nosso focinho, porque o nosso focinho que dará a direção de todas as outras partes. Então, ó, o focinho precisa ficar aqui mais ou menos no meio. E aí, nós vamos colocar os olhinhos aqui, ó. Que vocês já conseguem ter uma ideia de como vai ficar, ó, mais ou menos assim, tá? Então, primeiro, vamos colar o nosso nariz, o nosso focinho. Eu vou cortar este fio do anel mágico, para não atrapalhar. E eu vou passar este fiozinho pra frente. Aqui. Assim, passei ele pra frente. Aqui, ó, nós vamos passar cola nesta parte interna. Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Nesta parte interna. Opa. Aqui. Agora, eu vou encaixar. Verifiquem mais ou menos o meio do trabalho. Aqui. Agora, antes da gente começar a colocar as outras partes, nós precisamos costurar o nosso focinho, porque a cola não vai segurar o suficiente. Então, nós vamos costurar desta forma, ó. Eu encaixo aqui somente nesta alcinha da frente. Encaixo aqui na parte branca. Venho aqui, ó, somente nesta alcinha. Aí, eu passo aqui, ó, na outra alcinha. E encaixo aqui no branco. Venho aqui nesta alcinha. Volto aqui, encaixo aqui embaixo. Venho aqui somente na alcinha. Agora, eu venho nesta outra alcinha. E vocês costurem o mais invisível possível. Pra não aparecer costura na parte branca. Aqui.
E vocês verifiquem se ficou bem firme. No meu caso aqui, eu acho que está bem firme. Não vou costurar mais e vou finalizar. Como eu vou finalizar aqui? Vou mostrar pra vocês. Eu faço 2 nozinhos. 1, 2. Passo meu fio aqui na agulha. E eu entro no mesmo ponto que eu fiz o nó. E vou sair aqui, ó, no meu focinho. Aqui eu corto. E a gente ajusta o nosso focinho. Assim ficou o meu. Vamos colocar agora os nossos olhinhos. Ajusto aqui um pouquinho. Os olhinhos precisam ficar mais ou menos nesta direção aqui, ó. Nesta direção. Então, ó, 1, 2, 3, na carreira de número 3. Passo os 2 fiozinhos para dentro, um de cada vez. 1, 2, 3. Aqui. Passo um fiozinho. Aqui, vou passar o outro, não no mesmo ponto, precisa ser no outro ponto, ó, aqui. Neste pontinho, eu passo o outro fio. Puxo, puxo, ajusto aqui. Mais ou menos aqui. Faço a mesma coisa com o outro olhinho. Um de cada vez. 1, 2, 3. Assim, vamos colar o nosso olhinho. Deixar esses fiozinhos aqui dentro por enquanto, nós vamos puxar eles. Então, como eu faço? Puxo aqui o meu olhinho, coloco cola quente aqui na pontinha. E com os fiozinhos que eu passei pra baixo, eu puxo ele e vou modelar aqui o meu olhinho. Ó. Desta forma aqui, ó. Faço a mesma coisa com o outro. Opa. Que na hora de posicionar, eu posicionei errado. Eu vou ajustar aqui. Aqui, ó. Olhinhos posicionados, ajusto esse outro aqui. Vou colocar mais uma colinha na beiradinha do olho. Agora, já vamos colocar nossas orelhinhas e depois nós vamos costurar, tá? Vamos finalizar os fiozinhos atrás. Aqui, as nossas orelhinhas precisam ficar mais ou menos aqui, ó. Na direção dos nossos olhinhos. Então, eu vou colocar uma orelhinha aqui. Reparem que eu tenho 2 fiozinhos. 4, né? Então, eu coloco aqui, assim. Aperto. Do outro lado. Cada fiozinho para um lado.
E agora, nós já podemos começar a costurar. Então, eu vou ajustar aqui e vamos costurar juntos. Vamos começar pelos olhinhos. Então, aqui. Vou costurar um lado e vocês costurem o outro. Os 2 fiozinhos, nós precisamos fazer um nó. Então, faço um nó aqui. Pego um fiozinho. E passo aqui, ó, em algumas alcinhas. Oi, meu amor. Aqui. O que aconteceu? Eu já tô indo. E esse daqui... Oi, meu amor. Vem aqui, vem. Vem aqui ver o que a mamãe tá fazendo. Ó, e aí... E agora eu faço aqui, ó. Passo em mais 2 alcinhas com o outro fio. Opa! Só um minutinho. Oi, meu... Aí, aqui, ó, eu passei em 2 pontinhos. Eu posso cortar este. E posso cortar este outro fio. Então, se vocês passarem o dedo, ó, fica bem lisinho e não atrapalha o pezinho do neném, não machuca. Então, vocês façam a mesma coisa com este outro. Façam um nozinho aqui e escondam um fio aqui dentro. Eu vou fazer, quando finalizar, eu volto com vocês. Já escondi os meus fiozinhos do olhinho preto. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer para costurar esta orelhinha. Então, eu vou usar este fiozinho. Este mais comprido é o que nós finalizamos, e o outro é do anel mágico. Então, aqui, eu encaixo o meu fio, ó, passo por dentro. Passei aqui. Aqui, vou encaixar na minha orelhinha, ó, passei pro lado de lá. Vou encaixar aqui, passo para frente. Agora, eu encaixo aqui na minha orelhinha. E eu vou esconder aqui, ó. Passo aqui por trás, ó. Por trás dos fiozinhos, escondo o meu fio, posso cortar. O do anel mágico, nós vamos passar cada um para um lado. Olha, eu encaixo aqui. Passo um. E aqui, eu encaixo aqui. E passo o outro. Posso cortar os 2 fiozinhos. E agora, vocês façam a mesma coisa com a outra orelhinha. Eu vou fazer e volto com vocês. Já costurei as minhas 2 orelhinhas, assim ficaram. E agora, nós já podemos posicionar os braços e as perninhas. Passo aqui o meu fio na agulha. E, ó, conto 1, 2, 3, 4. Neste 4º ponto, eu vou passar este fiozinho aqui, ó. E pego o outro fio e passo no ponto do lado, aqui, ó. Ó, assim. Aí, vamos colocar na mesma direção o outro bracinho. Passo aqui, ó, na mesma direção. 1, 2, 3, 4. Ó, no 4º. Aqui, no pontinho do lado. Agora, as perninhas. Já vou contar aqui. Mais ou menos aqui. Então, são 1, 2, 3, 4, 5. O ponto de número 6, ó, embaixo do anel, embaixo do ponto baixíssimo. Aqui. No pontinho de baixo, já vou pôr, meu amor.
Já tô indo lá. E eu coloco aqui embaixo. E aí, o outro, na mesma direção. Mamãe! Já tô indo lá. Aqui. E o outro aqui. Aqui, já posicionei e já volto com vocês. Aqui, já podemos colocar cola quente nas nossas patinhas. Então, ó, reparem aqui, ó. Puxa um pouquinho. Vou colocar um pinguinho de cola quente bem aqui no meio, ó. E agora eu vou puxar os 2 fiozinhos. Puxem bem firme. Puxem bem, bem firme e deem uma apertadinha aqui, ó. Estes fiozinhos aqui, nós não vamos trabalhar, porque fica muito, aqui dentro, fica como se fosse um calombinho, sabe? E eu acredito que pode machucar o pé do bebezinho. Então, o que eu vou fazer é usar depois uma linha invisível, esta linha aqui, ó. Eu vou usar esta linhazinha aqui, bem fininha, e vou costurar alguns pontos aqui para não correr o risco de soltar. Então, vamos colocar aqui mais um pinguinho de cola quente nas outras, ó. Um pinguinho aqui. Puxo bem, aperto. Puxo. Aperto. Aqui, já colei todos. Agora, o que faremos com esses fiozinhos? Simplesmente cortar. Vou cortar todos os fiozinhos. Se por acaso de vocês aconteceu a mesma coisa que o meu, aqui, ó, em um apareceu o nozinho, vocês encaixem o nozinho um pouquinho pra dentro. E cortem depois do nó. Assim. E agora, para quem tem medo de soltar os bracinhos e as perninhas, nós iremos costurar com uma linha invisível. Então, para segurar, vou passar aqui minha linha na agulha. Ela é bem fininha minha. Bem fininha mesmo, não sei quantos milímetros são. Passo ela aqui na minha agulha mais fininha, essa minha agulha tem ponta. Eu vou entrar aqui, ó, no branco.
e vou costurar. Então, eu costuro a minha patinha, o meu bracinho, na parte branca aqui, ó, do meu sapatinho. Escondo esse nozinho aqui dentro. Ó, e eu acho que já é o suficiente. Eu farei 2 nozinhos. Aqui, faço outro nozinho aqui. E aqui já ficou bem firme a minha patinha. Então, eu vou fazer a mesma coisa com as outras 3. Quando eu finalizar, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Aqui, eu já terminei de costurar os bracinhos e as perninhas, e agora falta a última etapa, colar o pelinho. Então, eu espero que vocês encontrem deste material, né, que é super fácil de trabalhar, preciso colocar só cola e encaixar. Espero que vocês consigam encontrar. Eu vou passar cola aqui, ó. Aqui, reparem bem nesta mudança de cor, ó. Encaixo aqui. Ó. Aqui. E farei assim por todo o trabalho, ó. Passo cola e encaixo aqui. Passo aqui. Ajusto aqui o meu pelinho. Posso cortar aqui o excesso, encaixo o último pedacinho. Aperto aqui. E posso cortar o excesso. Então, vou mostrar aqui o outro que eu fiz.
Então, assim ficou o meu par de sapatinhos. Eu gostei muito do resultado, espero que vocês tenham gostado também. Eu resolvi fazer assim, os olhinhos costurados, como eu mencionei, para ficar confortável para o bebê e também para não correr o risco de soltar e engolir, né? Apesar que eu sempre colo os meus olhinhos de segurança atrás, mas eu não quis arriscar aqui, quis fazer uma coisa diferente. Então, por isso que eu fiz assim costuradinho. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Não se esqueçam que a ajuda de vocês é muito importante para mim. Se ainda não são inscritos do canal, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o seu gostei neste vídeo e, se possível, compartilhe com algum amigo. Esta ajuda faz toda a diferença para o meu canal, faz com que eu continue crescendo e continue trazendo conteúdo para vocês. Então, nos vemos na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!